dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sara Santos, eu sou proprietária do ateliê Dibs Handmade. E hoje eu vim falar com vocês sobre as naninhas. Também vou responder algumas perguntas que vocês colocaram lá na caixinha do Instagram. Então, vamos lá. Agora eu vou ler porque são muitas e eu não lembro de tudo, tá bom? A primeira pergunta, tem novidades? Sim. Ó, muitas novidades. E agora, eu não sei se eu conto. Há uma só, tá bom? Que eu já vou lançar essa semana. Já fiz o lançamento das naninhas. Vocês já viram lá, porque eu já botei muita coisa sobre as naninhas. Porque eu queria que vocês vissem, revissem e vissem de novo. Pra ver todas as naninhas. E agora nesse vídeo eu vou também depois mostrar os materiais e as opções que tem. Porque tem naninhas que tem materiais diferentes, tá bom? Mas respondendo aqui a primeira pergunta. Sim, tem novidade, sim. A primeira novidade que eu vou contar é: vamos lançar a almofada anticólica para bebê. E nessa almofada anticólica tem semente de trigo e tem flor de alfazema. Então, só o cheiro da almofada já é maravilhoso. E eu adoro trabalhar com produtos naturais, que é uma coisa que eu já incremento aqui na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, se eu puder trazer para o meu trabalho, eu vou trazer. E foi uma coisa que eu pesquisei muito para ver as mamães que já usam, se tinha algum problema para as crianças. Então, foi uma coisa que eu pesquisei muito antes de trazer para cá, para o ateliê. Apesar de já conhecer esse produto há muito tempo. Então, eu trouxe e é com muito prazer que eu vou lançar essa semana, porque é uma coisa que eu gosto. Eu testei antes de lançar aqui com minhas filhas, que já não são mais criancinhas, mas testamos com outra utilidade, com outra finalidade, quer dizer. E todo mundo adorou, todo mundo gostou. O cheiro é muito bom. Basta esquentar um pouquinho e já funciona. Pronto, mas eu não vou falar agora sobre isso, porque o objetivo é falar sobre as naninhas e responder as perguntas. Então, a próxima pergunta é: vocês só enviam para Portugal? Não, nós enviamos para Portugal continental, ilhas e toda a Europa, tá bem? Por enquanto. Quem sabe um dia para o mundo todo, mas por enquanto é isso. Portugal, ilhas e toda a Europa. Outra pergunta: qual é o prazo de entrega? Depende. O prazo de entrega, caso o produto já esteja pronto, nós entregamos no outro dia. Porque é o tempo que a gente vai fazer a embalagem, preparar tudo bonitinho e enviar para vocês. Mas é sempre no outro dia, tá bem? Caso seja uma encomenda, eu peço 5 dias úteis, que é o tempo de preparar a encomenda, enviar para aprovação e seguir com o restante, tá certo? Outra pergunta: o material é adequado para crianças com alergia? Sim, sim. Todo o material que eu vou comprar, eu procuro que seja 100% algodão. Pronto, todos os tecidos que eu uso, 100% algodão. Fora alguns tecidos que realmente eles têm poliéster, que o mink, por exemplo, tem poliéster, coralina. Então, não tem como ser 100% algodão, mas são tecidos utilizados já no comércio há muito tempo para produtos infantis. E todo o enchimento que eu uso nas naninhas e nos bichinhos de tecido, eu uso sempre o enchimento antialérgico em qualquer produto que eu faça. Ou almofadinha, ou bichinhos, ou naninhas, é o enchimento antialérgico. Então, eu procuro sim trazer sempre produtos antialérgicos, sabendo que a mamãe tem sempre que averiguar, porque tem crianças que têm alergia até ao algodão. Então, nem sempre o algodão é realmente assim, todas as crianças vão aceitar. Mas é raro a criança ter alergia ao algodão, mas normalmente a mãe sabe disso. Então, e eu coloco sempre, quando eu vendo um produto, eu coloco qual é a composição, qual é o material que eu utilizo, né? Se é o tecido de poliéster, se é o tecido de algodão. Mas é isso, tá bom? Então, a próxima pergunta: qual é o preço de uma naninha? As naninhas Doces Sonhos, elas estão a R$ 23,90. E até o dia, era 25 de outubro, eu vou aumentar até o dia 30 de outubro. Que eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de outubro e eu vou fazer um mês de promoção. Então, até o dia 30 de outubro, nós estamos oferecendo o bordado do nome, gratuitamente para vocês. E esse bordado do nome custa R$ 1,99, mas vocês não vão pagar esse valor, não vão pagar nada. É uma prendinha nossa para vocês, tá bem? Outra
pergunta: como nasceu a sua paixão pelas naninhas? Pronto. Era uma peça que eu já conhecia e eu resolvi trazer aqui para o ateliê devido à importância que ela tem, principalmente no processo de transição do bebê ou no processo de afastamento dos pais, quando a criança tem que ir para a creche ou ela tem que ficar na casa dos avós ou de outras pessoas. A naninha é um objeto de aconchego que traz segurança, porque a mãe pode deixar junto da mãe, que é até o ideal, deixar junto da mãe para que a naninha guarde o cheiro da mãe e quando der para o bebê, tanto para dormir quanto para ir para a creche ou para passear, o que for, tem ali o cheirinho da mãe. Então, devido a essa importância, principalmente para os bebês, foi pensando mais até nos bebês que precisam se afastar dos pais. No caso da mãe que tem que trabalhar, da mãe que tem que deixar o bebê com alguém. Então uma peça muito importante, que é um pedacinho da casa que o bebê está levando junto com ele, um pedacinho da mãe. Foi por isso, a paixão, e também porque são muito fofinhos, o material é fofinho, é uma coisa bonita e agradável aos olhos de se ver, não é? Pronto. Agora, outra pergunta. Qual tipo de tecido que eu uso? Nas naninhas eu uso a musseline ou double gaze, depende, tem vários nomes. Eu uso coralina, eu uso o mink e eu uso o enchimento antialérgico. Basicamente são esses tecidos que eu uso. Outra pergunta. Qual é a parte que mais gostas do teu trabalho? É a parte de criação e quando eu vejo o resultado daquilo ali. Porque muitas vezes fica muito melhor do que o que eu pensei que fosse ficar. Então, é uma superação e é uma felicidade. Realmente é um prazer grande de ver o trabalho realizado. Vai ter promoção de alguma coleção? No momento, a promoção que nós estamos tendo é a promoção de lançamento das naninhas. E como eu já disse, elas custam R$ 23,90 e estamos oferecendo o bordado do nome até o 30 de outubro. Qual foi a sua coleção favorita? Foram as naninhas e foram os bonequinhos de tecido. Eu fiquei apaixonada quando eu comecei a fazer essas coisas assim. Eu adoro. O que acontece? Essa pergunta é interessante. O que acontece se precisar de uma alteração ou um ajuste urgente? Há uma taxa extra? Não, não tem taxa extra. Mas assim, como é que funciona? Caso você personalize, né, você queira uma coisa específica, você entre em contato comigo e nós vamos fazer esse produto, essa peça. Né? E você vai escolher o tecido, você vai escolher o tamanho, você vai escolher se quer que borde o nome ou não, ou queira qualquer outro bordado de um animalzinho, de alguma coisa que você queira acrescentar no seu trabalho, tá bem? Então, sim, tem possibilidade e não paga taxa extra, tá certo? Outra pergunta. Qual é a sua parte favorita de fazer durante o processo de costura? Eu gosto dos materiais, escolher os materiais, elaborar a peça na minha mente. Essa parte eu gosto muito, da parte de criação. Vamos lá. Qual é a dica ou técnica de costura que um iniciante, deveria aprender primeiro? Primeiro, quem está começando a costurar, aprenda a fazer uma ótima e perfeita costura reta. Se você fizer uma costura reta, você costura qualquer coisa. Garanta a sua costura reta e daí você começa a fazer outras peças, tá bem? Porque você vai se sentir segura de apresentar um bom trabalho. E a dica é essa também, a dica também é você costurar bastante, mesmo que você não esteja fazendo uma boa costura, porque é com os erros que você aprende. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, costure, mesmo que fique ruim, porque com o tempo você vai pegando, metrizando a máquina e também tendo uma costura reta ali bonita, tá bem? Qual foi o projeto mais desafiador e como superou? Essa também é muito boa. O projeto mais desafiador, com certeza, foi criar os moldes. Por quê? Porque eu aprendi a costura adulta, né? Eu aprendi a costurar primeiro fazendo roupa de adulto e eu quis adaptar para a costura infantil. Então, tem moldes prontos, mas tem moldes que eu tive que criar e adaptar ao que eu queria. E isso foi
um trabalho muito grande, porque tem medidas, não é? E como eu não tenho aqui, quando você tem a criança, você tira a medida pela criança, e como eu tinha que pegar as medidas padrão, cada lugar tem um padrão de medidas, então eu tive que pesquisar muito para achar uma medida que fosse uma média que desse para todo mundo. Não fosse pequeno, nem fosse grande, fosse uma média. Então eu pesquisei em vários países, as medidas de vários países, para eu trazer uma média de uma medida. Então esse foi o meu maior desafio. Isso me deu muita dor de cabeça e frustração e raiva e tudo. Até que eu consegui. Consegui chegar num entendimento, elaborar isso na minha mente. Então, mas foi um desafio muito grande. Pronto, é isso. Então, já respondi todas as perguntas. Tinham perguntas que eram repetidas, mas foram respondidas. Ninguém ficou sem resposta, tá bem? Eu agradeço muito a todos vocês que me mandaram perguntas. Agradeço a você que está assistindo. Convido você a seguir a gente aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, onde for melhor para você. Se tiver alguma pergunta, se você tiver alguma questão sobre o meu trabalho, ou sobre também o que eu posso fazer, que eu posso fazer algumas peças também personalizadas, peças exclusivas, então basta entrar em contato, tá bem? Muito obrigada por tudo e até a próxima.